Fala, gurizada, beleza? Então hoje a gente vai começar aí a falar sobre Elasticsearch. Para quem não conhece aí o Elasticsearch, ele tomou aí quase todo o nosso mercado de busca que tinha. Era uma parte que a gente tinha meio, não digo ruim assim no geral, mas a gente nunca tinha uma solução definitiva de como fazer uma busca efetiva e rápida, né? A gente sempre tinha para lá para solução de cache, um monte de coisa. E solução de cache nem sempre deixa a gente fazer aquelas condições e tal. Então o Elasticsearch chegou e dominou isso tudo, fazendo a busca em real time, que eles chamam. E ele realmente faz isso. E, e a minha ideia, né, nesses vídeos que eu vou fazer, é abordar um pouco de como ele faz isso, né? Porque, bom, a gente vai vendo um pouco o que eu vou explicando. Bom, o que é o Elasticsearch em primeiro lugar? O Elasticsearch... Pô, ficou foda esse chimarrão. O Elasticsearch é um servidor baseado no Lucene. O Lucene é vou falar um pouco depois, mas ele é do Apache. Ele é que fica por baixo das buscas e tal. O Elasticsearch é feito totalmente em cima dele. E ele nos dá um full text search com uma interface RESTful. Então aí a comunicação é feita toda por JSON. E ele é feito em Java e tal. O interessante dele é o seguinte. Quando o Shai Bannon criou ele, é muito louca a história, porque tipo, ele tava lá, a mulher dele tava fazendo alguma coisa a ver com gastronomia e tal, para chefe de cozinha, e ele queria uma maneira de buscar receita rápida. Ele já trabalhava no Apache, na parte do Lucene e tal, então ele era um cara que conhecia essa parada. E aí ele começou a fazer isso aí, né? Ele começou a comunicação com o Lucene era muito difícil. O Lucene ele é feito em Java e ele só provém o full text search. A gente vai ver muita coisa que aqui depois adiante, foi tudo coisa que facilidades que o Shai Bannon e o pessoal fizeram para abstrair um pouco o Lucene. O Lucene era muito ruim de usar, era muito complicado de usar, ele não tinha uma integração fácil e normalmente só funcionava com o Java e tal. E ele criou esse ambiente com uma API RESTful, com uma coisa fácil de comunicar e adicionou um monte de funcionalidades em cima, além de outros tipos de filtro que a gente vai ver mais adiante. Mas ele abstraiu a parte difícil do Lucene, deixou para baixo, para usar no baixo nível, porque ele é muito bom, a gente vai ver depois parte por parte disso. Ele é muito bom nisso e ele deixou isso para baixo e abstraiu isso tudo, criou as regras de negócio do Elasticsearch, criou essa interface RESTful que nos deixa acessar. A comunicação é feita toda por JSON, então, cara, tu vai mandar uma request, vai receber, toda feita seguindo os padrões do RESTful. Lá, quem não conhece o RESTful, tem outros vídeos meus lá falando de RESTful, dá uma olhada lá. Então, além de tu tá usando uma coisa atual, tu tá seguindo, tá aprendendo sobre API, tu vai estar usando um servidor de busca sensacional. E não é eu assim que estou dizendo que isso é sensacional, né? Isso aí, olha só quem usa hoje. O Facebook usa, o Stack Overflow usa, o New York Times usa, o eBay, o GitHub. Eu acho mais bacana de todos esses caras aqui, o que eu conheço, o caso de uso mais assim, é o do GitHub, foi o que mais me impressionou, porque é o seguinte, o GitHub todo mundo conhece. Tu chega lá, sobe teu código, e aí se tu quiser, tu vai lá e busca, no campo de busca, por uma parte de código ou uma coisa específica que tu quer. Isso é demais, né? Mas aí tu pensa, tem, sei lá, 1 milhão de repositórios, né? Tem bem mais. E numa matéria que eu vi do GitHub, eles disseram que eles têm 150 bilhões de linha de código para buscar. Então, imagina quando eu vou ali e vou buscar, como é que eu vou fazer isso, né? Como eu vou fazer? Aí eles disseram que com o Elasticsearch eles conseguiram fazer isso em tempo real. Se for lá buscar por código no GitHub, lá tu vai ver que é muito rápido. Tu identifica uma string dentro do código, ou um método, qualquer coisa, de milhares quase em tempo real. Por mais que tenha como fazer isso talvez com cache ou outras coisas, o Elastic possibilitou tu botar várias outras coisas, né? Como fazer highlight e outras coisas assim, que parecem simples, mas é muito complicado de tu fazer sem uma engine como o Elasticsearch. Então, todo mundo adotou ele porque ele é sensacional. E
eu peguei, assim, eu comecei esse tutorial porque eu já venho trabalhando mais ou menos com o Elastic faz uns 2 anos, eu acho, e eu vejo que muitas vezes eu e mais um pessoal, a gente trabalha com consultoria, e aí eu vejo que muitas vezes o pessoal baixa, instala, ele vem praticamente pronto para usar, então tu vai instalar ele já vai sair usando. Só que quando ele vai para produção, quando os dados crescem, às vezes por não entender o domínio dele, não entender como ele funciona, acabam criando problema, ou mesmo tem dúvida, né, de qual é a melhor maneira de fazer. E o Elasticsearch tem um ecossistema tão incrível, assim, tão sensacional, eu digo que 2015 foi o ano do Docker e do Elasticsearch, né? São duas coisas sensacionais, assim, que todo desenvolvedor deve saber, né? Não é um plus, é uma necessidade hoje em dia. São duas coisas sensacionais, assim, que eu precisava fazer essa série de vídeos para pelo menos mostrar como isso funciona, porque é sensacional. Bom, primeiro a gente vai falar um pouco do Apache Lucene. O Apache Lucene, ele é bem antigo, lá como eu falei, ele é um cara escrito em Java, a comunicação dele é Java direto, vai ter que importar as coisas da lib e fazer a interação com ele. O Apache Lucene, ele não guarda, tu vai ver depois no Elasticsearch, a gente vai lidar com data, com geolocalização, a gente vai lidar com vários tipos de dados. Para o Elasticsearch não existe isso, ele só guarda texto, ele não guarda nem objeto JSON lá dentro, é tudo texto. E aí o Elasticsearch, por cima dele, vai fazer isso aí. Mas em compensação, ele administra muito bem as escritas em disco, botar os dados em cache, fazer bufferização, tipo, isso é tudo que ele que faz. E outra coisa bem bacana também é como que é possível isso, né? Como que é possível a gente integrar tudo que é tipo de aplicação com o Lucene. Então o Elastic entrou nesse meio campo ali e fez essa API REST para nós, para a gente poder comunicar qualquer linguagem. Né? Qualquer linguagem que faz requisição HTTP pode trabalhar tranquilamente com o Elastic. Outra coisa sensacional agora, que a gente vai começar a entrar no ecossistema, a gente vai começar a ver mais um pouco como isso funciona. Bom, alguns termos são comuns que a gente vai falar aqui, então é legal de saber o que é um cluster. Tá? A gente vai ouvir muito cluster aqui dentro. O cluster eu vou explicar mais adiante, mas basicamente o cluster é a rede, né, que fica o Elastic, porque ele foi principalmente feito para rodar em distribuído, né? Ele é feito para escalar horizontalmente. A gente vai ouvir bastante falar também em nodo, né? Os nodos são instâncias do Elasticsearch rodando dentro de um cluster, né? A gente pode ter vários nodos dentro de um cluster. Então, a gente vai ver também, eu vou explicar isso passo a passo, porque isso é muito legal. A gente tem um index também. Um index fica dentro de um nodo também. E ele tem vários shards que eu vou mostrar depois. Bom, o shard é o seguinte. O shard ele é uma instância do Apache Lucene rodando dentro de um nodo que está dentro de um cluster. Então, não se preocupe que eu vou explicar isso com calma. A gente vai ver esses nomes bastante. Uma réplica é uma cópia de um shard. Um tipo é como o índice, mais ou menos, ele funciona como um banco de dados, no banco de dados relacional, tá? E o tipo é como se fosse uma tabela. Um document, como ele é orientado a documentos, ele é um NoSQL orientado a documentos, um document é como se fosse um table row lá do MySQL. E um termo é uma palavra, né? Mais ou menos uma palavra, né? Não chega a ser bem uma palavra, mas é basicamente uma palavra, que a gente vai ver isso aí agora. Bom, o que faz o Elastic ser tão diferente, né? O que faz ele ser tão rápido, né? Ele nos entregar as coisas em real time, por mais que a gente tenha bilhões de dados lá dentro. O que é? A grande sacada dele é o índice invertido. Bom, o índice invertido é o seguinte. Eu vou explicar um pouco aqui, né? Eu vou passar por cima, pelo menos para vocês terem meio que um overview, mas mais adiante a gente vai entrar muito no índice invertido porque é uma coisa muito bacana. Bom, seguinte, o índice invertido, se eu mandar para lá, por exemplo, uma frase com essas 3 palavras, Valdemar, bicicleta e avião, ele vai pegar esses dados
Depois eu vou explicar ainda que quando ele tem vários estágios quando ele pega os dados. Mas ele vai pegar essa frase e vai parsear ela, vai tirar os espaços e vai separar o Valdemar, a bicicleta e o avião. E aí ele vai guardar e vai botar em quais documentos ele tem isso. Por exemplo, em vez no banco de dados normal, a gente faz o contrário, né? A gente pega tipo um table row lá e faz o índice. Aqui não, ele pega a palavra e marca e faz um mapeamento em qual documento esse termo tá, essa palavra tá. Então dessa maneira, quando tu busca por Valdemar, ele vai dizer em quais documentos ela está. Em vez de procurar no documento por Valdemar, percorrer todos os documentos e ver se tem Valdemar, ele vai no Valdemar e já sabe quais documentos está. Então isso daí aumenta muito a velocidade, né? Porque ele já vai direto, ele vai direto onde está e já vai saber em quais documentos esse cara está. Então isso facilita bastante. E dessa maneira, de dizer onde ele está, em quais documentos está, ele consegue fazer o score, né? Que a gente vai ver muito depois do score ali, que é a pontuação. Tipo, agora eu procurei aqui por Valdemar, bicicleta e avião. Bicicleta está em 3 documentos, Valdemar está em 2 e avião tem 1. Então bicicleta tem o maior score, é a palavra que mais aparece em documentos. Isso é muito fácil para ele fazer, né? Porque ele vai procurar por bicicleta e vai procurar dentro dos documentos. Então isso é bacana a gente ver. Isso é muito importante porque a gente vê também muita gente pergunta, meu Elastic está lento em tal query, está lento em tal coisa. Bom, imagina, se a gente tem os termos separados lá dentro, né, cada termo é separado, quando eu buscar, por exemplo, por 2 palavras, eu quero exatamente, tipo, o Valdemar e bicicleta, quero um documento que tenha Valdemar e bicicleta junto, uma frase que tenha junto. Como ele separou isso, ele vai ter que trazer todo mundo para a memória e ver junto esses caras. Então isso é uma coisa que a gente vai ver depois, como a gente faz para otimizar essas coisas aí. Por isso que é importante a gente entender como ele funciona. Então a parte do índice invertido é mais ou menos isso, tem muito mais para a gente ver ainda, mas eu acho que isso aqui já é o básico. Bom, agora a gente vai ver um pouco de como é que o sistema funciona. Isso aqui é bacana pra caramba. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem um cluster, eu vou voltar aqui. Primeiro a gente tem um cluster. Tá? O cluster é como se fosse uma rede de computador, uma nuvem, né? Dentro do cluster a gente vai ter um node. Um node, ou um nodo, né, aportuguesando ele é uma instância do Elasticsearch, ou seja, tem um Elasticsearch rodando ali. O nodo basicamente comanda os shards e faz a função de determinar onde estão os dados que ele tem que buscar. Basicamente isso. Um shard, como eu falei antes, é uma instância do Apache Lucene rodando. Então o shard, ele está ali rodando um Apache Lucene e o shard guarda os dados ficam no shard. E depois tem a réplica. A réplica é uma cópia do shard que a gente usa somente para leitura e para guardar os dados. Aí que está o esquema. Ou seja, a gente tem um shard onde estão nossos dados e uma réplica com os dados em backup ali. Então, para fazer o balanço e tal, a gente normalmente o Elastic usa o shard primário, que é o shard que não é cópia, para salvar os dados. E usa a réplica para buscar dados. E aí então a gente pode ter várias réplicas de um shard só, e cada réplica vai ser uma instância ali trabalhando sozinha, para entregar os dados mais rápido. Então essa daí é a grande sacada. Tudo roda em torno disso. O shard, a réplica e o nodo. A gente vai ver, tipo, aqui a gente tem um caso bem simples, né, que é difícil de acontecer, a gente tem um shard e uma réplica e um nodo. Se isso aqui caísse a rede, por exemplo, a gente ia perder nossos dados tudo. Mas tem bem mais que isso. A gente vai ver, por exemplo, como isso funciona dentro, né, de uma rede, como ele faz para como eu digo, para escalar isso, né? E também como ele vai fazer para dividir os dados, para onde ele busca, como ele faz. Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui, vou deixar o vídeo curto, e agora no próximo a gente vai ver como ele faz para replicar os dados, como faz a busca, como faz a inserção de dados. Bom, a gente já volta aí.